No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse acerca da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele próprio não era luz, mas veio para testificar acerca da luz. A luz verdadeira, que ilumina todo o homem, estava vindo ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testificou dele e clamou, dizendo: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é antes de mim, porque era primeiro do que eu. E todos nós recebemos da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? E ele confessou, e não negou, confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então, quem és? És tu Elias? E ele disse: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe: Quem és? Para que demos resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que foram enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe: Por que batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem não conheceis. Este é aquele que vem depois de mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João batizava. No dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: Depois de mim vem um homem que é antes de mim, porque era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizando com água. João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba, e repousou sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e permanecer sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi, e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram a Jesus. Voltando-se Jesus, e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Disse-lhes: Vinde e vede. Foram, e viram onde ele morava, e permaneceram com ele aquele dia. Era quase a hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram João e seguiram Jesus. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E conduziu-o a Jesus. Jesus, fitando, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte quis Jesus ir para Galiléia, e achou Filipe e disse-lhe: Segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem os profetas também escreveram, Jesus, filho de José, de Nazaré. E Natanael lhe disse: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe disse-lhe: Vem e vê.
Jesus viu Natanael a chegar e disse dele: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu-lhe: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Respondeu Natanael e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Respondeu Jesus e disse-lhe: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crestes? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.